Somente em Ti podemos confiar. Por isso, Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos também que a Tua mão está sobre nós a cada dia, Pai. Ó Deus, nós sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, ó Deus. Que a Tua graça derrama sobre nós a cada dia, ó Deus. Ó Pai, se nós estamos aqui hoje, ó Pai, é pela permissão e pelo amor que o Senhor tem pela nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vem tocar o nosso coração, Pai, vem tocar a nossa vida, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre esse lugar, ó Pai. Ó Deus, enche o nosso coração, ó Pai, com o Teu poder, ó Pai, com a Tua unção, ó Deus. Ó Pai, faz-nos ouvir, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, possam ouvir a nossa voz, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, não por nós, ó Pai, mas por aquilo que o Senhor é na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca o nosso coração, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, toca, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, glória ao Teu nome, ó Pai. Oh Jesus, glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Só o Senhor, ó, merecedor, ó Pai, do nosso louvor e da nossa adoração, Deus. Oh Jesus, aleluia. Oh Pai, oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca, Deus. Nossa alma está sedenta pelo Senhor. Minha alma está, oh Deus, segura em Ti.
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansamos em ti, Senhor. Era Josué, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur. Agora, ainda no capítulo 13, verso agora 13. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes, Gesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Agora, capítulo 14, por favor. Começando no versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Feche os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Eu já fui abençoado aqui esta noite. Fui abençoado com cada parte desse culto, fui abençoado com as canções, com as orações, fui muito abençoado. Eu posso ir embora agora que eu já estou farto. Mas Deus quer e pode dar algo mais a nós ainda. Você quer? Então vamos falar com Deus sobre isso. Peça a Deus de coração: Deus, me ajuda a entender qual é a sua vontade para a minha vida hoje, mais um pouco. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida de uma vez só. E nós vamos amadurecendo, vamos crescendo na fé e vamos entendendo. Quem sabe hoje Deus não quer dar mais um passo com você nesse processo. Então fique ligado nisso. Peça a Deus: Deus, fala comigo. Meu irmão, meu querido,
aonde quer que você esteja agora me ouvindo aí através da internet, Deus fala com você. Não tenha dúvidas nenhuma disso. Esse Deus vivo, na pessoa de Jesus, está entre nós. E Ele quer se revelar, quer se fazer sentir. Deus querido, mais uma vez, fala no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a que a nossa mente esteja completamente voltada para ouvir a Tua voz, discernir a Tua palavra e para nos dispormos a colocar em prática essa palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Há tantos fatores que podem, ó Deus, nos dispersar. Mas venha, ó Deus, agir com o Teu poder em nossas vidas, nos ajudando a vencer todos esses fatores, para que a nossa mente esteja cativa a Teu altar e que ela não se desvie nenhum minuto sequer. Ministra a cada um de nós, ministra ao meu coração, em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? Eu disse o ano passado muitas vezes nas mensagens sobre um conceito de igreja. Igreja é o povo de Deus em movimento. Isso foi uma dos temas que nós desenvolvemos o ano passado muitas vezes, e nós não vamos deixar esse tema. De vez em quando nós vamos voltar a esse assunto, trazendo à memória esse conceito tão importante. Eu diria mais que importante, esse conceito fundamental para nós como cristãos. Igreja é o povo, é a família. O Alisson repetiu isso aqui hoje ao início do culto, somos uma família. Igreja é uma família, a família de Deus em movimento. Vamos ver se a gente está com a memória em dia. Se essa família não se movimenta, ela se transforma em monumento, nota 10. Vocês estão bons de memória. Para que serve movimento? Para que serve um monumento? Para fazer lembrar o passado. Uma vez eu estava falando sobre esse tema e alguém sussurrou assim no auditório: pá, os pombos fazer cocô, né, pastor? Eu não me esqueço desse episódio. E principalmente no Brasil, né, os monumentos acabam sendo deixados de lado, ninguém cuida dos monumentos e ali acabam perdendo o seu propósito, até mesmo de fazer lembrar o passado. Eles ficam ali, o monumento ele é estático, ele não pode fazer absolutamente nada por você, ele não interfere. Ele não interfere. E corre o risco de você se acostumar com ele ali, e aquele efeito visual, aquele impacto da presença dele ali naquele local também não vai ter muito valor para você. Eu e você como igreja, nós como igreja, família de Deus, eu como cristão, você como cristão, infelizmente corremos esse risco de estagnarmos, de pararmos. O Velho Testamento é o registro para nós desses momentos em que o povo de Deus, a família de Deus estagnou, parou, deixou de cumprir o propósito de Deus nesse mundo e se transformou em monumento, virou vergonha, virou chacota dos outros povos. Perdeu a sua força de testemunho, perdeu a sua força de impacto, perdeu o seu brilho, perdeu o seu dinamismo, perdeu a sua beleza. Deixou de ser sal, deixou de salgar, deixou de ser luz. A igreja corre esse risco, eu e você como cristãos corremos esse risco de estagnarmos, de pararmos. O livro de Josué é um dos livros que mais retratam para nós, que mais nos ensinam acerca desse conceito de igreja de Deus em movimento.
É um dos livros que registram mais as batalhas, o movimento desse povo de Deus num contexto muitas vezes adversário, mas um povo que triunfa. Nós cantamos hoje, somos um povo forte e poderoso, porque o nosso general é o Rei do Universo. Eu queria mudar um pouquinho só. Somos uma família forte e poderosa, porque o nosso general é o Rei do Universo. E todas as vezes que essa família forte e poderosa, conforme registra Josué, tirou os olhos do general, ela deixou de ser forte, deixou de ser poderosa. E Josué é o registro, o livro de Josué é o registro dessa caminhada do povo de Deus, enfrentando batalhas, enfrentando lutas, como eu e você no nosso dia a dia. Nós olhamos para o general, seguimos o nosso general, o Rei do Universo, mas isso não significa que não teremos batalhas, que não teremos lutas, não teremos desafios. O livro de Josué nos ensina isso, a enfrentar esses desafios, a conquistar vitórias e continuar em movimento. Porque se tem uma coisa que pode roubar a nossa alegria, roubar o nosso dinamismo, são de fato os problemas, as dificuldades e, sobretudo, o pecado. O livro de Josué narra para nós eventos em que o povo de Deus enfrentou essas dificuldades, enfrentou esses problemas, venceu e continuou caminhando. Na liderança de Moisés, em seguida, na liderança de Josué, esse povo continua a caminho. Povo forte e poderoso. Capítulo 13 nos dá a informação de que o líder Josué já está idoso. Por favor, acompanhem comigo. Já está idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda há muito trabalho, muitíssima terra para se possuir. E logo então, vem uma lista no capítulo 13 dessas terras que seriam conquistadas com lutas, com batalhas, e finalmente esse povo entrando, tomando posse dessa bênção, tomando posse dessa terra. O capítulo 14 introduz um homem que hoje é o nosso destaque, Caleb. Caleb se apresenta a Josué em Gilgal, 45 anos depois de ter recebido uma promessa. Josué se apresenta, preste atenção nisso, ele ouviu uma promessa há 45 anos atrás, 45 anos cravados depois, ele vem a Josué e faz Josué lembrar da promessa. Então a palavra de Deus aqui, no capítulo 13, no capítulo 14, narra as famílias que vão tomar posse da terra, que vão conquistar aquela bênção tão esperada, mas ela dá um destaque a esse homem, Caleb. Um cristão vencedor, um cristão em movimento, é colocado aqui como exemplo para nós. E eu queria falar um pouco com você hoje à noite sobre esse tema. Conquistar, conquistas, conquistando vitórias nessa caminhada. Quantos aqui podem olhar para trás e dizer assim: pastor, eu olhando para trás, eu posso dizer que eu tenho crescido. Eu olhando para trás, eu posso dizer assim: olha, Deus tem me abençoado e eu sinto que eu cresci na fé. Eu sinto, pastor, que eu estou em movimento, em direção aos propósitos de Deus. Não é que tudo foi tranquilo, não é que eu acertei sempre, mas eu posso olhar para trás e dizer assim: graças a Deus, eu sou mais que vencedor. Amém? Você pode falar comigo? Graças a Deus, pastor, eu sou mais que vencedor.
Você quer continuar caminhando em vitórias? Amém? Todos nós queremos. E se porventura, ouvindo toda essa palavra aqui, você diz assim: pastor, sinceramente, eu não me vejo assim. Então eu quero dar uma boa notícia para você. É tempo de você mudar esse quadro. Ainda é tempo de você mudar esse quadro. E se tornar cada dia mais um vencedor. Deus não vai retirar os obstáculos, você sabe bem disso. Deus não vai retirar as batalhas, mas Deus promete fazer você mais que vencedor. E nós aprendemos algumas coisas com Caleb. Primeira coisa, nós aprendemos com Caleb: na vida, nós temos que sonhar. Você quer continuar vencendo? Continue sonhando. Tem uma expressão que me marcou muito a minha vida, depois de ouvir um pastor pregando várias mensagens. Aquela palavra caiu no meu coração como semente. Ele disse assim: tudo começa com sonho. E eu comecei a refletir. Comecei a pensar sobre isso, e de fato é. O Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus na sua vida, que está em movimento, ele faz você sonhar. Eu diria para você que é uma consequência natural daqueles que estão em comunhão com Deus, sonhar os sonhos de Deus. É preciso que você tenha cautela e faça diferença entre sonhos e ilusões. Eu estou falando em sonhar os sonhos de Deus, em olhar para o futuro com expectativa de coisas maiores e melhores. Os vencedores são, por natureza, sonhadores. E você, por natureza, é um sonhador. Talvez você esteja me perguntando: pastor, será que eu sou realmente um vencedor? Por natureza, sim. Porque o Espírito de Deus habita em você. Você é filho de Deus. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedores são, por natureza, sonhadores. A história de José começa assim: e José teve um sonho. Você já observou a história de José? Eu tenho como José um modelo de um homem vencedor. Quem é o seu modelo? Por falar nisso, quem é o seu modelo? Pode ser que seja seu pai, pode ser que seja sua mãe, seu avô, sua avó, pode ser que seja um personagem. Quem é o seu modelo, né? Qual é o modelo que traz inspiração? Eu encontro muita inspiração na vida de José quando eu leio a história de José. E ao narrar a história de José, a Bíblia diz lá: e José teve um sonho. Tudo na vida de José começou aí. Em seguida, o texto traz uma informação que também é importante, mas que não é o nosso tema. E José teve um sonho, e diz o texto lá, e ele relatou aos seus irmãos. Esse foi o problema dele. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Mas o fato é que nós todos precisamos sonhar. Sonhar os sonhos de Deus é alimentar expectativas reais da ação de Deus na nossa vida. Eu não estou falando de sonhos, ilusão ou projeção egoísta e vaidosa. Eu não estou falando disso. Cuidado, não confunda isso. Uma projeção do futuro de forma egoísta e vaidosa e presunçosa. Estou falando de você, depois de orar, depois de estar em comunhão com Deus, depois de caminhar com Deus, por isso cristão em movimento, por isso igreja em movimento, nessa caminhada com Deus, Ele vai plantando esse sonho no seu coração. Há 20 e tantos anos, 25, 26 anos atrás, eu estava aqui nessa igreja e nesta cidade, com um plano.
tinha um plano, tinha uma agenda. Casado há pouco tempo, tinha um plano, tinha uma agenda. E depois de orar, encurtando uma longa história, depois de orar, depois de refletir, depois de pensar, foi nascendo um sonho no meu coração. O sonho de ser usado por Deus. Eu não sabia como, não sabia de que maneira. Se você me perguntar, pastor, tudo começou aí? Não, Deus me usava, eu já era crente. Mas Deus tinha alguma coisa maior para mim. Foi um sonho, uma sementezinha que nasceu. E nós vivemos um momento muito gostoso em família, agora nesses últimos dias, com a formatura da filha. E a gente faz aquele retrospectiva, né? Como tudo começou. E eu digo para você, tudo começou com um sonho. Aí você vê os filhos crescendo e ganhando o seu rumo, e aí você já tem aí um chão, né, um tempo razoável para você olhar para trás e fazer uma avaliação, e você pergunta muitas vezes, como que eu cheguei até aqui? Como que foi possível obter essas conquistas? Tudo começou com um sonho de Deus. Ninguém é vencedor por coincidência ou por acidente. Às vezes a gente tem esse entendimento errado. Quando a gente ouve um tema desse, a gente pensa assim, não, pastor, eu admiro as pessoas assim, que são audaciosas, essas pessoas que progridem, que crescem, mas eu não nasci para isso. Ou outros dizem assim, pastor, fulano tem muita sorte, né? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Pastor, eu não tive a mesma sorte do meu irmão. E algumas vezes eu tenho dito, não, você não trabalhou duro como o seu irmão. Porque vencedores, meus irmãos, ninguém é vencedor por coincidência ou por acidente. É preciso sonhar e trabalhar pelos sonhos. É preciso sonhar e... Vamos ler juntos? Vocês estão enxergando ali? É preciso sonhar e... pelos sonhos. Você já tem o sonho? Amém? Hoje você já pode dizer assim, pastor, eu tenho algo de Deus no meu coração que eu não alcancei, mas pela fé eu vou alcançar. Você pode dizer amém? Você tem já esse sonho? Se você ainda não tem, não precisa dizer amém. Continue orando que Deus vai colocar o sonho dele no seu coração. Eu falei com Deus, eu e minha esposa falamos com Deus, nós queremos 2 filhos. E eu disse, Deus, um hominho e uma menininha. Mas é do jeito que o Senhor quiser. Se quiser vir só homem, só mulher, mas isso é o que a gente quer, né, Senhor? Sabe aquele jeito, né? Deus pode ouvir você ou não pode. Mas o sonho de ter uma família foi de Deus. E Ele caprichou nos detalhes. Esse é um sonho que Deus pode estar desenvolvendo no seu coração. Pastor, ainda não tem nem a pretendente. Eu ainda nem sei, né, Lucas, contra quem? Não sei nem contra quem eu vou casar. Os meninos gostam de falar isso. Calma, mas é assim que começa sonhando. Agora, meu irmão, não adianta sonhar, tem que trabalhar nesse negócio. O que você está fazendo? Você já me respondeu, pastor, eu tenho um sonho de Deus no meu coração. A segunda pergunta para você, o que você está efetivamente fazendo? Não me venha com rodeios. Ah, eu estou pensando, não é o que você está pensando, é o que você já está fazendo em direção a isso. Só isso? A maioria respondeu orando. Só isso.
Presta atenção numa coisa, não é o caso de vocês, mas deixa eu falar só por precaução. Tem gente que fala assim, eu estou orando para dizer assim, eu não estou fazendo nada. De vez em quando eu menciono isso na minha oração, né? Está na minha lista. Às vezes a gente é assim, a gente não entende o que é oração. Oração. Toda oração, queridos, ela termina em prática. Então é por isso que eu estou perguntando, qual tem sido agora sim a sua oração? Aquilo que você tem que colocar diante de Deus e que você tem feito, no sentido de alcançar os seus objetivos, de forma assim, tranquila. O que você tem feito? Você quer continuar vencendo? Você quer continuar na bênção e cada vez mais? Sonhe. Agora trabalhe na realização dos seus sonhos. Pense o que é preciso ser feito. Eu fico pensando nesse momento, irmãos, sinceramente, esse é um momento que eu gostaria de ter participado. Eu gostaria de estar pelo menos ali ao lado de Caleb. 45 anos esse homem sonhou e trabalhou. E quando deu o momento exato da realização do sonho, ele estava lá. General Josué, estou aqui. Forte como eu era 45 anos atrás. Eu cuidei da minha saúde. Porque eu sei que ia chegar esse momento, Josué, em que eu teria que batalhar para conquistar a minha terra, que você e Moisés me prometeram. Então eu estou aqui prontinho, forte. A minha turma está aí, os meus guerreiros estão preparados. É só você me dar autorização para me tomar posse da minha terra. Esse homem não apenas sonhou, gente. Sabe quando nasceu no coração dele a semente? Foi quando ele estava cercado de pessoas desanimando ele. A vida de Caleb não foi fácil, não. E isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender. Vamos ler lá? Palavras. Josué e Caleb se apresentaram a Moisés, trazendo um relato da terra prometida. Você viu o que ele disse aí no verso 8? Olha na sua Bíblia. Verso 8, 14 e 8. Mas, o que ele disse, meus irmãos? Meus irmãos que estavam comigo, que subiram comigo, que foram comigo, eles desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Esse homem sonhou, 45 anos, a semente foi crescendo no coração, ele foi trabalhando nisso, sonhando, trabalhando, sonhando e trabalhando, até que chegou o dia. Agora, o sonho nasceu no coração dele num contexto adverso. Os irmãos dele, quem estava ali para incentivar, para ajudar, para apoiar, disse, olha, vai dar tudo errado. Eu me recordo que, quando nós fomos para o seminário fazer o curso de teologia, né, para ser pastor, nós morávamos numa casa, assim, no fundo, e cheio de sonhos, né, querendo evangelizar todo mundo. A gente já planejava, como é que nós vamos fazer para evangelizar os vizinhos, o da frente, o do lado. E um dia nós saímos de casa e encontramos a vizinha. E aí tivemos um momento de conversa com ela. E eu não me recordo muito dos detalhes, não sei se fui eu ou se foi Jaqueline, disse assim, esse é meu marido. Ou não sei se foi eu que disse que eu estava estudando para ser pastora, que a mulher olhou bem para mim assim com uma cara de decepção e falou assim, tadinho dele, tão novinho. Mas ainda dá tempo de você mudar, né, meu filho? Você é novo. Cheio de sonhos, não vai faltar alguém para furar a sua bola e dizer assim, ih, rapaz. É preciso sonhar. Agora se prepare que sempre vai aparecer um mala no seu caminho
para desanimar você e para tentar impedir que você consiga. Às vezes as pessoas não têm consciência disso. E, meu irmão, vou te falar uma coisa. Cuide principalmente dos de casa. Não vai faltar na sua casa alguém que vai falar assim: esse menino é um sonhador. Esse menino não vai dar nada, não. Essa menina não vai dar nada, não. Ixi, ela disse que vai fazer medicina, pastor, mas não tem jeito essa menina passar, nunca. Ser médica, nunca. Essa menina não é desorganizada, essa menina é isso. Esse menino, pastor, disse que vai ser professor. E só tira nota baixa, pastor, isso não vai dar nada. Não vai faltar alguém. Querido, continue sonhando os sonhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. E trabalhe nos seus sonhos. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos com Caleb. E nós aprendemos com Josué. Eu quero que você leia comigo isso aí, por favor. As vitórias. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 1. O que Deus falou para Josué? Josué, você já está idoso, você já trabalhou muito, você já batalhou muito, e eu vou dizer para você uma coisa, hein? Ainda há muita coisa a ser feita. Talvez Josué quisesse assim: Senhor, já estou na época de aposentar, descansar, já batalhei muito, né? Como acontece às vezes com a gente, nós temos uma tendência de nos acomodar. Josué era um vencedor, não há menor dúvida que Josué é o protótipo de um homem vencedor, ele é tipo de Cristo. Você quer pegar um homem assim, pastor, eu quero um modelo bíblico de um homem vencedor, que eu quero seguir os passos dele e aprender. Josué, Caleb também, mas Josué você vai ter mais informações. Agora, deixa eu te falar uma coisa, chegou o momento que Josué queria descansar, aposentar. Deus falou assim: Josué, deixa eu te falar uma coisa, está apenas começando, tem muita terra ainda. Eu tenho para mim que Deus ministrou ao coração de Josué ânimo, coragem, para mais uma fase na sua vida. A vida da gente é assim. Tem fases. Tem fases. Depois que a minha filha pegou o canudo, que eu e minha esposa olhamos para a cara do outro, demos aquele alívio, e os pais sabem muito bem o que significa esse alívio. Gente, por Deus, viu? Deus sabe como eu estou sendo verdade. Naquela hora Deus falou assim: prepare que vem mais. Você está começando outra fase. Eu falei: ô Jesus, nós não vamos ter sossego, não. E você sabe que a vida da gente é assim. Meu irmão, terminou uma fase da sua vida, olhe para trás e diga assim: graças a Deus por isso. Recobre o ânimo e olhe para frente com esperança que vem outra fase. Agora, às vezes a gente pensa assim: não, pastor, vem mesmo uma fase, mas o mais difícil já passou. Não. Eu diria para você que as coisas melhores estão por vir ainda. Quem já criou os meninos aí, já pôs os meninos para fora de casa, levanta a mão. Já criou os meninos, casou os meninos, já pôs para fora de casa, está só velhinha em casa. Amém? Eu queria que vocês lessem esse texto e deixassem o Espírito ministrar no coração de vocês. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O serviço não terminou, gente. Pastor, graças a Deus, casei os meninos todos, mas a minha esposa agora vão ter um pouco de sossego. Vai nada. Não vai. E eu acho bonito, né, que esses dias conversando com um casal, ele falou assim: pastor, nós estamos aumentando a casa. Eu falei: mas os meninos já estão quase casando, estão namorando, você está aumentando a casa? Eu falei: não, pastor, agora vem os netos. Eu falei: você está certinho. Bobagem você pensar que a casa vai ficar vazia. Sonhe com os netos. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Uma família abençoada, frutífera. E dá trabalho essa fase. É outro aprendizado, é uma nova etapa. Os avós sabem bem melhor, muito melhor do que eu estou falando. Você tem que aprender tudo de novo.
Porque um jeito foi os meninos, agora outro jeito são os netos. E você sabe que você tem que continuar sendo bênção. Há muita coisa ainda para se possuir. As medidas do passado, ou as vitórias do passado, são medidas mínimas para as bênçãos do presente. Meus irmãos, vocês sabem uma coisa que eu imagino aqui nesse texto? Josué, junto com a sua família, eu imagino o respeito que a família de Josué tinha com ele, o referencial, o exemplo, quando Josué reunia a sua família e contava a história das suas batalhas. Como Josué deve ter colocado esperança, deve ter colocado ânimo, deve ter feito os seus netos, os seus bisnetos sonharem com coisas maiores e melhores ainda. Eu tenho para mim que esse foi um momento muito especial na vida de Josué, quando Deus se aproxima a ele de Josué. Que bênção que você chegou até aqui, Josué, que bom. Você foi valoroso, você foi corajoso, mas Josué, há muita terra ainda para se possuir. E em seguida vem o exemplo de Caleb, né? Vem o exemplo de Caleb. O exemplo de Caleb ainda é mais forte, porque esse homem, já considerado velho, ele está em pleno vigor. E ele fala para Josué: Josué, olha, eu estou aqui esperando, eu não me acomodei. Eu queria que você guardasse no seu coração estas alertas de Deus. Primeiro, não. Vocês já se acomodaram, né? Que vocês não estão nem lendo mais. Vamos lá? Não? Quer dizer, já criou os meninos, então agora, meu bem, fica você daí e eu daqui, né? Melhor já passou mesmo. A gente fica assistindo televisão agora, né? É outra fase do casamento, você não pode se acomodar. É por isso que o maior índice de divórcios acontece depois dos 25 anos de casamento. Os meninos já foram embora e o casal se acomoda. Você que já chegou lá na sua empresa, lá num grau de chefia, você acha que você pode chegar a hora que quiser no trabalho, acha que pode sair a hora que quiser, isso você está fazendo um péssimo negócio. Quanto mais tempo na empresa, mais cedo você tem que chegar e mais tarde você tem que sair. Pastor, você ficou doido? Não, eu estou em plena consciência do que eu estou falando para você. Um dia uma pessoa falou para mim, ô pastor, você está já 18 anos na igreja, deve ser tranquilo. Eu falei assim, rapaz, você não sabe a luta que eu estou. E conversando com os pastores, eu disse, mas como assim, pastor? Eu falei assim, ué, você acha que é fácil para a igreja aguentar um pastor falando mais de 10 anos? E você acha que é fácil para mim alimentar e sustentar e manter e edificar uma igreja, dirigir a igreja mais de 10 anos? Deus tem misericórdia do povo e de mim. E assim é na sua vida. Manter um casamento depois de 25 anos, depois de 30 anos, se você não tiver uma boa dose de criatividade, de investimento, resista à acomodação. Resista à acomodação em nome de Jesus. O tempo de conquista ainda não acabou. Olhe para a esposa agora aí, você que já passou dos 25, olha bem no olho dela e fala assim, eu não conquistei essa mulher ainda. Eu ainda não conquistei esse homem ainda. Meu irmão, o que você vai fazer a semana que vem para surpreender a sua esposa? Quem tem mais de 25 anos de casamento? Mais de 25, de novo comigo? Então nós vamos combinar. Essa semana, os homens, só os homens. Homem que é ruim nesse negócio. Gente, estica o braço. Você está com preguiça aí, Daniel? Muito bem. Então vamos combinar um negócio. O que você vai fazer, o que nós vamos fazer essa semana para surpreender ela, que ela vai falar assim, nossa, meu bem do céu, que coisa maravilhosa. O que você vai fazer essa semana com isso? Não, pastor, tranquilo. Não vale fazer a mesma coisa que você tem feito. Tem que ser uma coisa nova para surpreender.
O problema da gente é que a gente acha que já conquistou tudo e se acomoda e diz, não, tranquilo, essa mulher não vai me deixar de jeito nenhum. Depois que nós já passamos, esse homem não vai me deixar de jeito nenhum. Minha senhora, quanto tempo faz que você não faz aquele doce que ele gosta? Vocês também, mulheres, tomem iniciativa de surpreender o maridão. Tem que ter um negócio novo na parada. Quantos vão se comprometer essa semana a fazer uma coisa que vai surpreender a patroa? Ô maiada, vocês tomam vergonha, vamos levantar aí. Quem vai surpreender a esposa essa semana fez o compromisso comigo, você tem uma semana. Minha senhora, dá um beliscão nesse homem aí. Olha. Quem sabe você podia surpreender o seu patrão também? Você está querendo aumento de salário? Você está querendo que ele amplie o seu raio de ação? O que você vai fazer para surpreendê-lo? A obra de Deus na nossa vida ainda... Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você espera que Deus faça na sua vida nessas próximas semanas e meses? O que você está esperando que Deus faça? O que tem sido o motivo da sua oração? Que você acha que Deus me ajuda nessa área? Qual é o desafio que você tem colocado diante de Deus? Nenhum. Qual o desafio? A obra de Deus não se completou. Tem uma áreazinha aí que você já se acostumou, quem sabe, se acomodou com essa área. Quem sabe não tem uma fortaleza espiritual cercando a sua vida, impedindo de você crescer, e não é hora de você encarar essa fortaleza. Uma desobediência que você tem persistido nela, se transformou em uma fortaleza espiritual. Uma prática, um hábito pecaminoso que se transformou numa fortaleza. Isso está impedindo você de crescer. Meu irmão, esse é o seu desafio espiritual. Você não pode se acomodar. A estatística das igrejas diz que os escândalos, o maior número de escândalos na igreja acontece com membros de igreja que já são membros há muito tempo, que a gente chama do membro mais velho da igreja, do crente velho. A gente tem essa mania de falar pejorativo. Você é crente velho. O maior índice de escândalos e de disciplinas acontecem em crentes que já têm mais de 10 anos na igreja. E aí a gente pergunta, pastor, por quê? Não tem alguma coisa errada? Tem mesmo. Será que não houve uma acomodação? Será que nós não nos convencemos de que acabou a obra? Deus não tem mais nada a fazer na minha vida. Cuidado, se você chegou a essa conclusão e se Deus concordar, já está na hora de você morrer. Você está dizendo, Deus, pode me levar. Então, querido, o que você está na expectativa de Deus fazer na sua vida? Vou falar uma coisa para vocês aqui com muito carinho. Eu fui criado dentro da igreja e eu ouvi isso muito nos corredores da igreja, né? Não só aqui, como em diversos lugares. As pessoas na igreja acham que quando a gente tem um cargo na igreja como presbítero, a gente chegou no topo da vida espiritual. Eu já vi muita gente pensar isso. Eu já vi gente brigar por causa disso, eu já vi gente magoar o outro, se ofender, eu já vi gente deixar a igreja, eu já vi de tudo que você imaginar, no sentido das pessoas quererem o prestígio do cargo, achando que isso representa o topo. Acima disso, só pastor. E tem pastor querendo ser bispo, apóstolo e por aí afora. E já tem pastor querendo o 4º lugar na Trindade. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, e tem a 4ª pessoa. Tem pastor advogando disso já. Não te admires. Cuidado que você achou que chegou no topo. Cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide.
para que não caia. Você tem a responsabilidade de um cargo na igreja. Você tem o privilégio de ser um presbítero, o privilégio de ser um pastor, de ser um evangelista, que é um cargo honroso, o privilégio de ser um diácono por muitos anos na igreja, e você recebe a honra da igreja, então a sua responsabilidade é maior com Deus. Mas isso é bom. Isso é bom quando você encara isso com responsabilidade de crescer. Gente, como é terrível quando as igrejas se acomodam. Eu quero dizer para a nossa igreja, em nome de Jesus, quase todos os domingos nós temos que colocar cadeiras na igreja, e você corre o risco de olhar para trás e dizer, pastor, a igreja está tão boa, né? A igreja está cheia. E sentir aquele negócio assim, ixi, já, nós estamos tranquilos. Cuidado. A obra não acabou na minha vida, na sua vida. O Alisson fez uma coisa que eu gosto muito hoje. Leu o Salmo 51. E eu fico pensando, né, o guerreiro Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorando na presença de Deus, dizendo, Deus, cria em mim um espírito inabalável. Um homem experiente, rei, pedindo a Deus, Deus, renova a minha vida. Irmãos, será que nós, como crentes mais velhos na igreja, presta atenção, essa é para você que tem mais de 10 anos nessa igreja, 15 anos, 20 anos, será que nós não estamos precisando fazer isso? Pedir a Deus, Deus, renova a nossa vida, porque eu estou sendo um péssimo exemplo para essa geração mais nova. Isso é uma boa forma de você começar um processo de renovação na sua vida. Se Deus está falando no seu coração, você está membro dessa igreja há muito tempo, já dizendo, achando que você está como Josué, né? Já cheguei lá, pastor, já alcancei tudo. Errado, nós temos responsabilidade com essa geração que está chegando, nós somos modelo espiritual para eles. Quem tem que puxar o reavivamento na igreja, um despertamento espiritual, somos nós. Nós temos que ser os primeiros a chegar na noite de vigília, os últimos a sair, os primeiros a evangelizar. Nós temos que dar exemplo, e se nós não estamos fazendo isso, tem alguma coisa errada com a gente. É hora da gente pedir a Deus, Deus, eu me acomodei, tem misericórdia de mim, renova a minha vida. Não descanse nas conquistas, ainda tem mais para fazer. Que bênção, né? Perseverando na obediência e permanecendo na bênção. Olha como Caleb conversou com Josué. Antes disso, eu quero mostrar para você o que está no capítulo 13, versículo 13. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas, antes Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Esse foi um problema sério. Alguns das tribos que tinham tomado posse da terra, não batalharam, se acomodaram, fizeram uma aliança com o inimigo e se acomodaram. Não permaneceram na obediência, perderam a bênção. Mas nós temos um outro exemplo, que foi o exemplo, agora sim, de Caleb. Olha o que diz o verso de número 8 novamente. Eu, porém, capítulo 14, versículo 8. Eu, porém, leia comigo, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Vamos toda a igreja? Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Capítulo 14, versículo 8, eu estou lendo. Mas meus irmãos desesperaram. Eu, porém, Josué, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha o que está agora no capítulo 14, versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que... Vocês estão vendo qual é a marca? Qual é a marca de Caleb? Qual é a marca de Caleb?
Perseverança. Ele perseverou em obedecer. Às vezes nós fazemos um propósito diante de Deus, Deus fala forte ao nosso coração acerca de mudanças, nós fazemos um voto, fazemos um pacto com Deus, fazemos uma promessa, seja o nome que você der, renovamos o nosso propósito com Deus, mas aí logo nas primeiras dificuldades nós desanimamos. 45 anos se passaram, mas Caleb não desistiu de obedecer a Deus. E você pergunta, pastor, esse homem era um homem que tinha autoridade. De fato, você percebe nas palavras de Caleb que ele falava com autoridade. A autoridade desse homem de Deus, desse filho de Deus, é por causa da sua obediência a Deus. Obediência longa gera poder espiritual. Um longo tempo de obediência gera poder espiritual, gera autoridade espiritual. As pessoas estão querendo poder e autoridade, mas muitos não conseguem perseverar na obediência. Hoje nós fizemos aqui um momento de culto que todos os domingos nós fazemos, um momento de dizimar, de ofertar. Quantas bênçãos nós perdemos nessa área porque não persistimos na fidelidade? Quantas bênçãos? Você pode olhar para trás e pensar assim, se eu tivesse terminado aquele curso de inglês, hein? Eu fiz 2 anos, só faltou 1. Eu teria conseguido aquela vaga. Quantos projetos que nós começamos e não acabamos? Quanto dinheiro que nós investimos em coisas que começamos e não acabamos? Fulano, você fez o quê? Não, eu comecei a fazer o curso tal, e aí? Não, mas não deu para terminar. Mas aí, o ano passado, eu comecei outro curso, e aí? Não, mas eu estou dando um tempo, porque... Então, tem gente que a história dele é assim, obras inacabadas. Faltou perseverança. Quanto tempo você está orando para Deus mudar a vida de alguém que você acha que é da vontade de Deus, né? Você está persistindo nisso? Persistência é a chave da vitória. Que maravilha o exemplo de Caleb, meus irmãos. Que homem vencedor, que cristão vencedor. 45 anos fazendo a mesma coisa, permanecendo obediente e fiel à promessa. Olha, Josué, Deus fez uma promessa há 45 anos e eu estou esperando essa promessa. Eu nunca desisti de esperar. Me dá a parte da que me pertence na terra. Que bênção, hein? 45 anos eu estou confiando que Deus vai cumprir a sua promessa. Eu pergunto aos irmãos, pela lógica, né, pela experiência que a gente tem, será que não teve ninguém do lado de Caleb para dizer assim, Caleb, desiste desse negócio. Desiste, Caleb, há tanto tempo. Faz o que você está esperando essa terra, Caleb, desiste. As moças estão orando para Deus enviar aí o príncipe, o santo varão. Não abra mão dos princípios. Não negocie os seus princípios. Continue orando e trabalhando nisso. Pastor, estou com medo de ficar para titi e para titia. Continue perseverando. Trabalhando também. Você entendeu, né? Trabalhando também. Eu já contei essa história aqui para vocês, se não contei, rapidinho. A moça que me procurou para aconselhamento pastoral, e, coitada, ela sofria demais com o namorado, mas apaixonadíssima por ele, mas sofrendo muito. Eu disse, pastor, e eu disse para ela assim, por que você não termina com ele? Ela falou, pastor, eu gosto muito dele. Eu falei assim, mas você acha que vai dar certo esse casamento? Ela falou assim, sinceramente, pastor, eu acho que não, mas eu não tenho força para terminar. E eu falei para ela assim, então nós vamos fazer um pacto nós dois, de nós nos reunirmos uma vez por semana, 1 hora nós vamos orar e estudar a Bíblia juntos. Naqueles encontros nossos, ela recebeu a Cristo como Salvador. E em um dos nossos encontros, ela falou assim, pastor, eu já entendi, eu tenho que terminar meu namoro. E eu falei assim, você disse.
Então, se Deus está falando isso com você, vai terminar esse namoro logo. Ela terminou o seu namoro. E eu pensei comigo, bom, graças a Deus terminei meu trabalho. Na outra semana ela está lá, pastor, terminei o meu namoro. Eu falei, graças a Deus, minha filha. Falou assim, agora eu quero outro. Agora eu quero um namorado crente, pastor. Eu sofri demais com aquele, mas agora eu quero um crente. Eu falei, eu pensei que tinha terminado meu trabalho, não vai começar. Eu falei, então vamos continuar nos encontrando e orando para Deus colocar um homem certo na sua vida. E ela falou assim, pastor, eu preciso de um namorado, eu quero casar, eu quero formar família, eu quero um homem crente, temente a Deus. Eu falei, amém. Vamos partir daí. Num dia chegou na minha mesa um panfleto de um congresso. Na hora eu peguei o telefone, liguei para ela, falei assim, menina, tem um congresso para você ir. Ela falou assim, como assim, pastor? Eu falei, tem um congresso aqui que você tem que ir. É um congresso de jovens, você vai conhecer jovens do Brasil inteiro, quem sabe Deus não tem o prometido para você lá, minha filha. Você vai receber palestras boas, está lá o pastor Jeremias, pastor Marcelo Gualberto, banda tal, é bênção demais, você tem dinheiro, você tem recurso, vai para esse final de semana. Pastor, mas eu vou sozinho, não, já estou arrumando alguém para ir com você. E foram. Chegou na hora, a menina, a colega dela, desistiu. Ela falou, pastor, não vou desistir não. Eu falei, não vai não, vai mesmo. Ela foi para o congresso. Chegou na segunda-feira, essa menina estava radiante. Eu falei, o que aconteceu? Como é que foi o congresso? Ela falou, pastor, foi maravilhoso, gostei das palestras, gostei de tudo. Mas, pastor, tem uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Conheci um rapaz lá. Eu falei, é mesmo? E aí? Ela falou assim, não sei. Eu gostei, eu falei, ele é crente? É crente. E eu conheci ele. Eu falei, e aí? Ele, como é que ele faz? Não, ele está se formando em engenharia e tem sonhos, é um rapaz muito bacana e jóia, e nós estamos orando. E eu falei do senhor para ele, e ele falou que quer vir aqui te conhecer. Eu falei, quer me conhecer nada, ele quer vir aqui para namorar você, né? Passou um tempo, o rapaz chegou lá, conheceu a família, foi lá na sala pastoral, conversou comigo, e ali eles começaram o namoro. Resumindo a longa história, casei os dois. Casei os dois. Não me lembro se eu batizei o filho. Acho que não batizei, né, já. Casei os dois. Foi uma alegria. Ela casou com um rapaz de São Paulo, se mudaram para São Paulo. Eu me recordo dessa história com muito carinho, porque foi um exemplo de alguém que perseverou e não abriu mão. Não sei de onde vai vir. Pode ser de um congresso, pode ser do encontro, pode ser... Não sei. Continue confiando. No tempo certo, Deus vai fazer essa obra maravilhosa. Vamos terminar? Quarto lugar. Vamos ler? Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Deus nunca esquecerá de você. Vale a pena ser fiel. 45 anos se passaram. E Deus não se esqueceu da promessa que tinha feito a Calebe. Diz-nos o texto que Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Deus não se esquece os que servem com fidelidade. Deus honra os que ficam firmes, mesmo quando são minoria. Houve um momento que Calebe foi minoria. Os seus irmãos se desanimaram, seus irmãos infamaram a terra, mas Calebe permaneceu firme, e Deus não se esqueceu de Calebe, assim como também não vai se esquecer de você. Vamos ler juntos? Vamos novamente. Sonhe os sonhos de Deus. As conquistas não acabaram. Persevere na obediência. Vale a pena ser fiel. Sua vitória